Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu desejo que o Senhor abençoe a sua vida hoje e que Ele te conduza durante todo esse dia para que você permaneça no seu caminho. Compartilhe essa oração com quem você mais ama e também para os seus amigos e familiares. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e deixa seu like e venha receber toda a graça de Deus todas as manhãs. Estou aqui nesta manhã para ser boca de Deus na sua vida, para te mostrar como a palavra de Deus é poderosa e como Deus é mais poderoso do que o diabo, meus irmãos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te edificar bastante e que o seu dia vai ser muito abençoado. Amém, meus irmãos? Eu vou te mostrar que quando Jesus morreu naquela cruz, houve um propósito muito grande de Deus para a sua vida. E aí por isso você não pode desistir, porque a vitória está garantida a você. Jesus enfrentou todo tipo de provação, mas a pior delas foi de separar do Pai. Mas tudo aquilo tinha um propósito, porque Deus, Ele pensou que não somente na sua salvação, não somente te levar para o céu, mas para que você fosse liberto, abençoado nesta vida também. Amém, irmãos? Então eu vou te mostrar o que aconteceu quando Jesus morreu e quando Ele ressuscitou. E depois eu vou fazer uma oração por você e pela sua família, pelo seu trabalho. Eu tenho certeza, irmãos, que vai ser uma bênção. Mas antes eu quero te convidar a participar dessa corrente de oração que tem acontecido todos os dias às 6 horas da manhã. E se você está acompanhando essas orações, eu venho te pedir que você deixe aqui nos comentários o seu nome e uma palavra de fé para estimular outras pessoas a quererem orar também. Tudo bem? Posso contar com vocês? Eu sempre trago uma mensagem poderosa, uma oração de fé por você. E junto nós temos formado uma grande corrente de oração, não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus é maravilhoso, irmãos. Vocês não sabem o poder que a oração tem. Aliás, você já está até sabendo, né? Porque vocês estão orando, vocês estão buscando a Deus sempre. E eu sei que muitos de vocês já têm tido respostas das suas orações. Muitos de vocês têm visto a sua vida transformada e a da sua família. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, meus irmãos. Então chegou o seu momento de falar com Deus. Amém, meus irmãos? É muito comum que as pessoas pensam, irmãos, que a guerra espiritual é uma batalha entre Deus e o diabo. Não é verdade? Como se eles estivessem competindo para ver quem é mais forte e poderoso. E apesar de ser um pensamento comum, ele não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Tem muitas passagens que diz que o nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas e por isso podemos afirmar com total confiança que Ele é o Senhor também sobre o diabo. E por causa disso, Deus pode usar os próprios demônios para desfazer os planos de Satanás e fazer com que sua vontade divina aconteça em sua vida. Eu sei que talvez você ache isso muito confuso ou até mesmo absurdo, mas foi exatamente o que aconteceu na vida de Jesus. Quando Satanás entrou em Judas Iscariotes, Judas traiu seu mestre e Cristo foi preso, crucificado e morto. Do ponto de vista humano, parecia que o diabo tinha vencido, porque ele conseguiu matar o Filho de Deus. Meus irmãos, vocês sabem o que aconteceu quando Jesus foi crucificado? A Bíblia não dá resposta e hoje eu quero ler com você o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Olha só, meus irmãos, o que está escrito. Que quando Jesus foi crucificado, Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-as na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Essa passagem é muito profunda e esse texto mostra que aconteceram três coisas com a morte de Jesus na cruz. Em primeiro lugar, aqui está escrito que foi perdoado. E olha que interessante, irmãos. O plano do inimigo era matar Jesus para que não houvesse mais solução para a sua vida. Mas foi exatamente ao contrário que aconteceu, porque com a morte de Jesus, você recebeu o perdão dos seus pecados. Então, quando você se arrepende e crê que Jesus morreu ali naquela cruz pelos seus próprios pecados, você pode ser perdoado. Se você se arrepender e crer no sacrifício de Jesus, meus irmãos. E em segundo lugar, aqui está dizendo que Jesus cancelou a sua dívida. Isso mesmo, a dívida dos seus pecados. Tenta imaginar comigo, meus irmãos, como se tivesse um grande livro com o seu nome na capa, contendo tudo o que você devia para Deus. Cada erro, cada pecado seu. Mas lá na cruz, esse livro foi pregado junto com os pregos que seguravam as mãos e os pés de Jesus. E por isso ele disse, está consumado. Vocês lembram? Ou seja, está pagando a sua dívida. Basta com que você se arrependa e creia nele, seu Salvador. Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, e em terceiro lugar, eu vejo uma coisa aqui muito interessante. Está dizendo que Jesus despojou os poderes das trevas. Lembra quando acontecia aquelas guerras do Antigo Testamento e o povo de Israel chegava naquela região e acabava com os inimigos e eles pegavam os despojos, que eram as coisas que pertenciam ao inimigo, da mesma forma na nossa vida espiritual. Isso quer dizer que Jesus tirou das mãos de Satanás a arma que ele tinha. Você quer saber qual a arma que ele tinha contra você, meus irmãos? Era o pecado que não era perdoado. Porque se Deus não perdoasse os seus pecados, você sempre seria refém do inimigo para sempre. Mas porque Jesus morreu na cruz, agora você tem um perdão. Agora você está livre das garras do inimigo. Amém, meus irmãos? Eu posso ouvir aí um glória a Deus? Eu sei que não tem como eu ouvir a sua voz, mas deixa aqui nos comentários. Glorifica ao Senhor. Viu, irmãos, como Deus é poderoso, como Deus é o Senhor sobre todas as coisas. O diabo achou que ele poderia frustrar os planos dele, mas foi o Senhor que frustrou os planos do inimigo e o derrotou. E por isso, se você entregar sua vida para Jesus, você não precisa mais ter medo do inimigo. Eu costumo dizer assim, meus irmãos, você tem medo do diabo até você descobrir que ele que tem medo de você. Não por causa da sua vida, mas por aquele que venceu a morte, venceu o pecado e o diabo lá na cruz e ressuscitou dentre os mortos, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, tudo que você tem passado hoje, tudo que você tem enfrentado de provação, perseguição, humilhação, creia que todo o plano do inimigo contra a sua vida, Deus vai usar para o seu bem. E o nome dele vai ser glorificado. A promessa do Senhor está em Romanos, capítulo 8 e versículo 28. E diz o seguinte, que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que deu errado, todo o tempo de espera que é difícil, toda aprovação, tudo coopera para o seu bem. Basta que você creia, que você olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão. Veja como é forte essa palavra. Irmãos, agora eu quero fazer uma oração. Se você puder fechar os seus olhos, você que talvez esteja orando junto com a sua família. Eu tenho visto muitos depoimentos de pessoas dizendo que se reúnem em casa com a sua família para ouvir a oração da manhã. Eu fico tão feliz, vocês nem imaginam. A alegria que me dá poder transmitir a palavra de Deus para vocês. É uma honra e um privilégio. Eu fico muito gratificado, muito feliz mesmo, meus irmãos. Eu gostaria muito de conhecer cada um de vocês pessoalmente. A gente poder falar mais das bênçãos de Deus. Eu vejo que vocês são parte da minha família. Como eu vejo que vocês também me enxergam assim, como se eu fosse seu amigo íntimo e também faço parte da sua família.
Eu sei que infelizmente não é possível porque são muitas pessoas, mas se a gente não se encontrar aqui na terra, meus irmãos, nós vamos celebrar juntos lá nas bordas do Cordeiro e lá na eternidade com Jesus. Vai ser muito maravilhoso. A Bíblia diz que lá não haverá choro, sofrimento, dor e morte, porque Jesus já venceu tudo por nós e Ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui com o Pai. Então você, meu irmão, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não deixe para depois. Não fique achando que nós estamos aqui pregando religião. Eu estou nem aí para religião. Então, eu só posso te dizer uma coisa. Quando você nasce novo espiritualmente, ou seja, quando você se arrepende dos seus pecados, você entende que Jesus morreu ali na cruz pelos seus pecados e você coloca a sua fé nele. Nesse momento você é salvo. E a Bíblia diz no livro de Romanos que quando você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, você então é salvo na mesma hora. Então não espere mais, meus irmãos. Não brinque com as coisas de Deus. Não ache que esse mundo vai te salvar, que os governantes, que são as pessoas importantes, vão fazer algo por você, porque não vão. É só Jesus que pode nos resgatar e nos salvar. Amém, meus irmãos? Então feche seus olhos e vamos orar, vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para Te louvar, para Te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Deus, por o Senhor nos permitir nos levantarmos da nossa cama e a gente ter mais uma oportunidade de viver mais um dia na Tua presença, Senhor. Oh meu Deus, como nós amamos a Ti, Senhor, a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a Sua fidelidade. Oh meu Pai, podemos Te agradecer porque não estaremos aqui se não fosse por Ti, pelos Teus livramentos. Deus, muito obrigado pela obra que o Senhor já vem feito na minha vida. E eu Te peço que o Senhor faça isso também na vida dos meus irmãos. Oh meu Deus, eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, o propósito de perdoar, o propósito de restaurar as nossas vidas, o propósito de cancelar a nossa dívida. E o Senhor também nos tirou das garras do inimigo ali na cruz. Eu só tenho te agradecer, Senhor. Por isso, meu Pai, eu rejeito e eu repreendo toda obra maligna contra a vida dessa pessoa, contra a vida dessa família, que neste momento está orando conosco. Satanás, tira as tuas mãos dos negócios, da vida financeira, da vida amorosa. Eu desfaço todo laço de macumba, toda obra maligna, em nome de Jesus. Jesus, coloca a tua mão sobre essa pessoa. Jesus te salva. Quantas pessoas agora estão orando, Senhor, pedindo que o Senhor entre na vida dela, que o Senhor salve ela, Pai. Esse mundo, Senhor, é passageiro e a gente não sabe até quando estaremos aqui, mas eu te peço, Jesus, toca no coração dessa pessoa, salva ela, Jesus. Ó meu Pai, como é bom andar na Tua presença. As lutas vêm, o inimigo se levanta, mas o Senhor nos livra de todas essas tribulações. Ó meu Pai, que a gente nunca venha se esquecer que há o poder no nome de Jesus e que nenhum mal pode resistir à Tua palavra. Senhor, nos aceitamos nenhum mal na nossa vida e por isso te pedimos, nos proteja, Senhor, que o sangue de Jesus venha sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Ó meu Pai, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar. Nós nem te conhecíamos, nós éramos inimigos do Senhor por causa dos nossos pecados, mas o Senhor nos amou primeiro e por isso nós podemos te amar de volta. Podemos amar o nosso próximo porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, irmãos, glória a Deus. Ó meus irmãos, eu fico muito feliz, muito obrigado pela sua presença, por você orar junto comigo todos os dias. Eu louvo ao Senhor por tudo que Deus tem feito e eu creio, Deus tem muito mais, irmãos. Vamos ficar na presença de Deus, vamos renunciar ao pecado desta vida, tudo por amor a Jesus. E ainda que a nossa família se levante contra, e ainda que as pessoas não concordem, irmãos,
O mais importante é obedecer a Deus e não às pessoas. Então, se alguém está se levantando contra você e você tiver que decidir entre Jesus e essa pessoa, fique com Jesus. Amém, meus irmãos? E é lógico, você vai obedecer aos seus pais, você vai honrar as pessoas, mas ninguém pode te pedir de andar nos caminhos de Jesus. Amém, meus irmãos? Que todas as bênçãos do Senhor nesta manhã sejam derramadas sobre a sua família e sobre a sua vida, e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Meus irmãos, compartilhe essa oração com quem você mais ama e também para os seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like. E venha receber toda a graça de Deus todos os dias pelas manhãs. Tenha um excelente dia e até a próxima oração.